Existe uma ideia muito romantizada sobre organização. O que é ser uma pessoa organizada? Quando a gente pensa em alguém organizado, a nossa mente vai direto para um estereótipo de alguém que acorda cedo, que come direitinho na dieta todos os dias, que nunca falha, que é super disciplinado. E na verdade não é bem assim. As pessoas organizadas, elas têm as mesmas responsabilidades, as mesmas questões que as outras. Só que elas entendem que para se organizarem, elas precisam de um sistema, porque a nossa mente, ela não consegue lidar com o caos. A nossa mente, ela não consegue lembrar de tudo. Imagina que o teu cérebro, ele é um HD. Ele só consegue guardar um tanto de informações. E o nosso cérebro é da mesma forma. Então, ele vai focar naquilo que parece mais importante. E o resto ele vai deixar. Só que quando a gente coloca na cabeça que tudo é importante, que tudo é importante, que tudo é importante, ele começa a se sobrecarregar e ele não dá conta de lembrar de tudo. As pessoas organizadas, elas não tentam administrar a vida inteira na cabeça delas. Elas transformam esse caos mental em um sistema que vai ajudar a viver a vida de uma forma organizada e conquistar os objetivos. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender de forma prática como se tornar uma pessoa mais organizada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Larissa e por aqui a gente vai falar sobre organização, produtividade, reflexões, tudo em busca de uma vida equilibrada. Esse é o primeiro vídeo do canal, estou muito feliz que você está aqui comigo. Já se inscreve no canal para não perder os próximos e me segue lá no Instagram também, porque lá eu compartilho um pouquinho mais da minha rotina também. Então vamos lá, estou com o meu cafezinho aqui, estou com o computador aqui do lado para ir lembrando dos tópicos para a gente conversar. E assim, eu trouxe 7 pontos para que tu consiga começar a se tornar uma pessoa mais organizada. O primeiro deles é o despejo mental. A principal causa da desorganização é justamente esse excesso de caos mental que a gente tem, porque a gente não tira as coisas da nossa cabeça e a gente confia que o nosso cérebro vai conseguir lembrar de tudo. Então, são mensagens para responder, tarefas para fazer, compromissos que a gente precisa atender, várias coisas ali, o tempo todo na nossa cabeça, e a gente não consegue nem priorizar o que que é importante, o que que eu preciso fazer agora, e aí quando vê, eu fiz uma tarefa que não tinha muita prioridade e outra que era urgente, eu acabei deixando de fazer e, enfim, vira uma bagunça. O nosso cérebro, ele funciona como se fossem várias abas abertas. Então ele fica o tempo todo gastando energia com cada aba aberta. E é por isso que muitas vezes você se sente cansado sem nem ter feito muita coisa. Tu já acorda cansado pensando: "Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje", porque todas aquelas abinhas estão ali abertas, te lembrando de que existem coisas a serem feitas e o cérebro, ele precisa gastar muita energia tentando lembrar sempre de tudo que precisa ser feito, compreende? Onde que entra o despejo mental? É o esvaziamento da mente. Tu vai pegar um papel, um bloco de notas, um caderno, o computador, qualquer lugar que seja confiável, que tu possa escrever tudo aquilo que precisa ser feito. Quando tu coloca tudo isso em um lugar, quando tu tira da tua cabeça, tu consegue visualizar essas tarefas. Elas parecem menos caóticas, tu consegue olhar para elas e entender o que que é prioridade, o que que é importante, o que só estava ali atrapalhando. A gente começa a entrar num estado de maior clareza. Não precisa ser nada por ordem, não precisa ser separado por nada, nenhum tipo de categorização. É simplesmente fazer uma lista de tudo o que precisa ser feito. Nesse primeiro momento, o despejo mental ele é só para tirar da cabeça
e colocar em um lugar físico, esvaziar a mente. Ah, e esse despejo mental eu costumo fazer toda semana. Então, no domingo ou na segunda, sempre um dia que eu for planejar a semana, eu faço esse despejo mental. Ou quando eu estiver me sentindo muito sobrecarregada, eu faço novamente esse despejo mental, tiro tudo da minha cabeça para organizar novamente. Aí a gente chega no segundo ponto. Qual é a ferramenta que tu vai usar para se organizar? E aqui não tem certo e errado, tá? Tu pode usar um planner físico, tu pode usar uma agenda, tu pode usar um planner digital, tu pode usar uma mistura dos dois. Aqui eu diria para ti testar o que é o melhor para ti. Porque isso é algo bem pessoal. Algumas pessoas se dão melhor com o digital, algumas pessoas se dão melhor com o físico. O que importa aqui, na verdade, é que ele seja um sistema sustentável, não algo que seja bonito, mas sim algo que tu consiga sustentar. Então, não é algo que tu vai deixar de lado em 2, 3 dias, porque é muito difícil de usar ou não é prático, nada nesse sentido, ok? Inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já fiz isso e muita gente faz também, que é passar mais tempo procurando o sistema, a ferramenta perfeita, do que de fato se organizando. Então a gente tem que cuidar para não cair nesse buraco de ficar querendo o sistema perfeito, a forma perfeita de fazer, porque isso vem com o tempo. Tá, mas e aí? Qual que eu escolho? Testa. Olha só, um planner físico, ele é muito bom porque ele te dá uma sensação maior de presença. Tu está escrevendo ali, ele te ajuda tanto a memorizar as coisas também, como tu se sente presente naquilo que tu está fazendo. Tu não está sempre na frente de uma tela. Então essa parte é muito legal. Em contraponto, um planner digital, ele é mais prático, é mais rápido, está sempre contigo ali. Então, existem esses dois contrapontos. Como eu faço? Eu tenho tanto o digital quanto o físico. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o planner físico, então eu uso ele para organizar os meus dias aqui, e eu acho muito bom. Eu acabo usando umas folhinhas assim soltas, porque essas folhas são reposicionáveis, então eu consigo tirar se eu quiser e colocar em outro lugar, enfim. E aí eu consigo fazer o despejo mental e deixo ali junto na semana com as tarefas e vou distribuindo elas ao longo. Mas eu também uso o planejamento digital. Só que o meu planejamento digital, ele é muito mais um segundo cérebro, que eu vou falar daqui a pouquinho, e um planejamento mais amplo. Então eu uso para anotar coisas que eu não quero esquecer, documentar algumas coisas, eu uso para fazer o planejamento do ano, por exemplo, as minhas metas. E aí, quando vem quebrando para pedaços menores, partes menores, algo mais diário, mais semanal, eu uso o planner físico para isso. Então, para mim, o que funciona melhor é a mistura dos dois. O planner físico eu levo para todo lugar, mas eu gosto de não precisar de uma tela. E o planner digital, o meu sistema digital, eu atualizo quando eu estou em casa, aqui no escritório, que eu tenho tempo para anotar tudo lá. Então eu gosto dessa dualidade dos dois. Os dois funcionam muito bem para mim, mas foi algo que eu descobri com muito tempo. Então eu tive que testar vários formatos. Eu já usei só o físico, já usei só o digital, e o que eu melhor me adaptei realmente foi a mistura dos dois. Esse café já esfriou. Mas vamos lá. Agora a gente chega no ponto 3, para se tornar uma pessoa organizada. Antes de mais nada, a gente precisa ter o nosso santuário do foco organizado. Tô colando aqui, tá? Porque é muita coisa para lembrar. Mas assim, o nosso ambiente, ele influencia no nosso comportamento. Isso é fato. Quanto mais organizado o teu ambiente estiver, mais propensa você estará a executar as tarefas que você precisa executar. Tu precisa encontrar uma forma de o ambiente ser um impulsionador do hábito que tu quer repetir. Nesse caso, o de ser mais organizada. O teu ambiente, quando ele tá bagunçado, ele acaba sendo
uma forma de te deixar distraída, ele vai te causar um cansaço mental, porque as coisas não estão no lugar onde elas deveriam estar. E aí tu precisa ficar procurando, e tu olha e tá bagunçado, e não tem uma sensação de paz, de olhar para o espaço e pensar: nossa, como ele tá bonito, como ele tá organizado, é só eu sentar aqui e começar a trabalhar. Não, ele vai estar bagunçado. E isso te tira um pouco da. Ele te dá muito estímulo e ele cria atritos para te começar a executar alguma coisa. Então, por exemplo, o teu espaço de trabalho. Uma cadeira que seja confortável, coloca uma decoração que tu gosta, tem uma iluminação ali que seja confortável para ti também. Eu tenho essa luzinha aqui e eu adoro. Eu passo o dia inteiro com ela ligada, que aí eu tô na frente do computador trabalhando, mas eu olho pro lado e tem um espacinho ali tão gostoso, tão confortável, que me dá até uma sensação de que gostoso estar aqui trabalhando, sabe? Então tenha os itens que tu mais ocupa próximos de ti na tua mesa e aquilo que não precisa estar ali, não tenha em cima da mesa. Deixa sempre a tua mesa organizada na noite anterior. Uma coisa que eu tô fazendo, por exemplo, é para lembrar de preencher o meu tracker dos hábitos. É deixar já aberto na noite anterior a página na frente do meu computador. No outro dia, quando eu levanto, eu venho aqui, na hora de sentar, é a primeira coisa que está ali na minha frente e eu já lembro. Então, o ambiente que eu criei na noite anterior é um impulsionador para que no outro dia eu lembre do que eu preciso fazer. E assim como a organização do espaço físico, ela precisa estar boa para te impulsionar, o espaço digital, ele também tem uma relevância muito grande na nossa organização. Então, para e pensa no teu celular. Como é que ele tá? Tá cheio de aplicativo que tu não usa, tá cheio de notas lá no aplicativo Notas, no bloco de notas, que, meu Deus, fazem 5 anos que estão ali, tu não precisa mais usar. Como é que tá as conversas de WhatsApp, as notificações, o álbum de fotos? Então, tudo isso influencia também. Todo mês eu faço uma limpa no meu celular. Então, aplicativos que eu não uso já fazem um bom tempo, eu excluo. Isso já me traz mais armazenamento para poder gravar todos esses vídeos. O álbum de fotos, eu deixo só as fotos mais importantes, eu vou separando por álbum e eu faço upload para o meu Drive também, para ter as fotos, todas elas salvas, mas aí eu deixo só as mais importantes no celular mesmo, que eu vou precisar, ou que eu gostaria de rever, enfim, até para criação de conteúdo. As mensagens de WhatsApp, eu uso o foco, modo foco no celular, porque são muitas notificações durante o dia, e aquele barulhinho chato das notificações, ele me tira do sério, ele me tira a paz. Então eu escolhi colocar no modo foco de trabalho, eu deixo as notificações ativadas somente para alguns contatos que são os importantes de trabalho, de família, e o restante eu deixo desativado. E aí eu também não preciso ficar o tempo todo mexendo ali no celular a cada notificação que vem, pensando se é importante, se não é, me tirando o foco, distraindo de alguma tarefa importante que eu estou fazendo. Outra coisa bem interessante também é que eu coloco tempo limite para uso de alguns aplicativos. Então, chega uma hora da noite que ele bloqueia vários aplicativos e deixa somente alguns ali que eu preciso usar ainda para o trabalho, e ele só libera no outro dia, na hora que eu definir. Então, isso é muito legal também, porque na hora que eu penso em, vou dar uma olhadinha no Instagram aqui, ele me lembra que está bloqueado. E aí eu acabo não tendo esse tempo ali que não era para usar de fato para alguma coisa de trabalho ou algo importante. Se for, eu peço ali 15 minutinhos, uso e depois saio normalmente. Mas se não, eu acabo conseguindo ter mais consciência também de, olha só, eu tô distraída, ou eu tô um pouquinho entediada, ou eu tô me sentindo ansiosa com essa tarefa que eu tô fazendo e eu tô querendo dar uma fugidinha ali na rede social. Então, até mesmo
Para essa clareza das ações, é interessante ter esse bloqueio de tempo dos aplicativos. A mesma coisa vale para o computador, tá? O desktop limpo, só com as pastas necessárias, abas de navegadores, não fica abrindo mil e uma abas, porque isso vai te causar uma angústia, vai te causar um estresse muito grande. Tu fica olhando para aquelas abas e pensa, meu Deus, eu tenho que resolver isso, isso, isso e isso. Uma coisa de cada vez. Então, tanto para o celular quanto para o computador, exclui aquilo que tu não usa mais, organiza teus arquivos, deixa tudo categorizado e deixa a tua tela inicial limpa, de forma prática e que seja funcional. Deixa só o que tu usa. Isso vai te reduzir um tempo de distração muito grande que tu vai poder usar para ser mais produtivo e para resolver mais coisas no trabalho ou na vida pessoal também. E aí nós chegamos para o quinto passo, que é o segundo cérebro, que eu falei antes lá no início. O segundo cérebro, ele serve para armazenar informações que você não precisa no momento, mas que você quer ter acesso em algum determinado momento futuro. Esse segundo cérebro pode ser tanto digital como físico, tanto faz. O meu é digital. Tu pode usar o bloco de notas, tu pode usar o Notion, pode usar o Keep do Google, ou tu pode usar um caderno, um bloco de notas para anotar físico se tu gosta mais. O que importa aqui é que tu vai armazenar informações importantes. Então, ideias que tu teve, referências de algo que tu viu e gostou, alguma coisa que tu leu, um insight que tu teve, informações que tu não quer perder, que tu quer voltar em um determinado momento. E esse segundo cérebro é justamente para te ajudar a diminuir essa sobrecarga mental, porque tu não vai precisar ficar lembrando o tempo todo daquelas informações. Elas estão armazenadas em um lugar seguro, onde tu vai poder voltar, analisar, ler de novo, verificar aquela informação, pesquisar mais sobre ela e vai ter sempre ali guardado, documentado. Ok, tenho todos os pontos anteriores. Agora a gente entra no planejamento dos nossos dias. Eu gosto de fazer um planejamento do dia na noite anterior. A maior barreira para se tornar uma pessoa organizada é justamente esse atrito que existe no início do dia, quando ele ainda não está planejado. Então, ter que começar o dia tomando essa decisão de o que eu preciso fazer hoje é algo que interfere muito no teu potencial de execução, na tua produtividade, porque tu acorda perdida, preocupada, sem saber o que precisa ser feito, e aí tu vai olhar o celular, já vai começar se distraindo também, e acaba que tu perdeu ali 2 horas da manhã tentando planejar o dia, quando isso poderia estar pronto em 15 minutos na noite anterior. Então, terminou o dia de trabalho, terminou as tuas tarefas do dia, pega o planner, dá uma analisada no que tu conseguiu fazer, aquilo que tu não conseguiu fazer que estava previsto para aquele dia. Dá uma olhada. Isso aqui é importante, eu preciso fazer amanhã? Então, sim, passa para amanhã. Se não é importante, joga na tua lista de despejo mental e deixa ali como uma tarefa que tu ainda consegue encaixar. E aí, tu vê quais que são as prioridades para o próximo dia. Eu gosto de deixar sempre 3 prioridades definidas e o restante é, se der tempo, eu consigo fazer, mas não é importante ao ponto de eu ter que fazer nesse dia. Isso, por si só, já vai criar uma manhã muito mais leve, porque tu vai acordar de manhã sabendo que o teu dia já está planejado, que o que tu precisa fazer já está decidido, é só olhar no planner e seguir. E aí nós chegamos no último ponto, que é a revisão semanal. Ela é importante porque o planejamento, ele também precisa de manutenção. Então nessa revisão, tu vai olhar tudo que tu fez durante a semana e também o que tu deixou de fazer. Quanto tempo tu levou para fazer essas tarefas. E assim, tu tem uma noção maior de quanto tempo tu leva para fazer determinadas tarefas, quais são os imprevistos que aconteceram, por que eles aconteceram, por que eu não consegui concluir determinadas tarefas, no que eu levei mais tempo, no que eu fui muito rápida, e tu tem um repertório maior, uma experiência maior para planejar a próxima semana.
tu consegue entender muito melhor qual é o teu nível de produtividade, o que influencia, como conseguir lidar melhor com as situações, com as intercorrências que acontecem no dia a dia, que são normais, tá? Imprevistos acontecem o tempo inteiro e a gente precisa saber lidar com eles. Então essa revisão é justamente para entender o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, por quê e como eu posso fazer melhor na próxima semana. E isso é um trabalho contínuo. Eu sempre costumo dizer que a vida ela não é linear e muitas vezes as rotas precisam ser ajustadas. Então essa revisão serve também para entender: será que eu ainda estou no caminho correto? Será que isso aqui ainda faz sentido? Será que eu não preciso mudar? Essa decisão aqui já não faz mais sentido para mim. Isso aqui começou a fazer mais sentido, então eu preciso me organizar para isso aqui. A organização não é sobre ter o controle perfeito de tudo, até porque isso é impossível. Não tem como tu ter a vida toda calculada e ela acontecer exatamente como planejado. Mas a organização, ela é sobre ter um sistema que vai te ajudar a diminuir o caos mental e vai te ajudar a caminhar nessa tua jornada até a conquista dos teus objetivos e vai te ajudar a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila. E esses pontos que eu trouxe nesse vídeo hoje são justamente para te começar nesse caminho da organização. E eu espero que tu lembre sempre que as pessoas não nascem organizadas. A organização, ela é um hábito, uma habilidade que pode ser adquirida através da prática. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tu colocar em prática esses pontos que eu trouxe, me conta nos comentários que eu vou gostar muito de saber o teu desempenho e como está sendo para ti essa jornada. Beijos e até o próximo vídeo.